No livro de Gênesis, no capítulo 39, entre os versículos 10 e 23, nós encontramos uma história de armadilha, que acabou gerando uma prisão para aquele que era o alvo da armadilha. Eu estou falando de José e daquela situação que quem é cristão já deve ter ouvido essa história diversas vezes, da situação entre ele e a esposa de Potifar. A armadilha fez com que o marido, aparentemente traído, fosse injusto com o inocente. Acontece que esse inocente, José, caminhava com Deus. Vejamos o que está escrito no versículo 21 desse capítulo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mó. Agora, veja o que resultou dessa graça que o Senhor entregou para José. Vamos ler os versículos 22 e 23. E o carcereiro Mó entregou nas mãos de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele, José, ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Quando nós pensamos em prosperidade, pensamos em riqueza financeira, correto? É assim para você também? Mas, peraí, a Bíblia não está falando desse tipo de prosperidade. Aparentemente, não nesse trecho. Porque ela está falando que José era próspero na prisão. Como alguém pode ser próspero na prisão? Então é isso. A Bíblia não está falando, não nesse trecho específico, sobre um tipo de prosperidade financeira. Parece que ela está falando de um outro tipo de prosperidade. Concorda comigo? Uma que não pode ser guardada em bancos comuns, mas que pode tornar a pessoa notável. Que envolve decisões, como essa pessoa toma decisões, envolve como essa pessoa organiza determinadas coisas, a maneira como ela trata pessoas, animais, situações, a maneira como ela aconselha quem o busca, de perceber as situações com um olhar diferenciado da grande maioria, de prever coisas e até se antecipar a elas, porque percebeu aquilo que a maioria não percebeu. Então, todas essas coisas parecem um tipo de prosperidade que está muito mais ligada à sabedoria do que à prosperidade financeira. E parece uma sabedoria que não está nos livros de filosofia, de sociologia, mas especialmente no caminhar com Deus. Por que eu digo isso? Você concorda comigo que o Egito é conhecido por um tipo de sabedoria milenar? Será que no Egito não havia pessoas treinadas nesse conhecimento de escrituras antigas, de textos técnicos, de normativas da época? Será que não existia dos livros antigos documentos importantes? Será que no Egito não havia conhecimento filosófico da época? Será que não haviam sábios no Egito? Mas que sabedoria é essa que caminhava com José, que fazia com que os egípcios notassem uma diferença de valor que havia nele? Que sabedoria era essa que havia em José? E a resposta é muito simples: a sabedoria de alguém que caminha com Deus. Somente um Deus poderia incutir em José aquele tipo de comportamento. E sabe o que o Senhor está falando para a gente a partir dessa história? É como se o Senhor estivesse dizendo assim para a gente: aquele que anda comigo e me obedece e guarda a minha palavra, conquista a favor do alto e é próspero em todas as áreas, a gente sabe. No caso de José, próspero em sabedoria. A prosperidade vem em tudo que ele coloca a mão e é observada e percebida por todos que estão ao seu redor. E isso torna a pessoa desejável, principalmente aos olhos humanos, que não conseguem imaginar nem compreender que diferença é aquela que aquela pessoa tem. Propostas e mais propostas vêm, muitas delas podem ser um passo para a corrupção. José poderia ter se corrompido, mas ele não se corrompeu.
mas aquele que guarda a minha palavra e honra o que eu lhe entreguei, permanece comigo e eu com ele. Não importa que seja lançado ao calabouço, eu, o Senhor, desço com ele, e até lá eu o faço prosperar. Filho, filha, guarde o que eu lhe entreguei. É isso que o Senhor está falando para a gente. Guarde o que ele te entregou. Guarde as palavras do Senhor. Caminhe com ele. Busque intimidade com o Senhor. Permita que ele faça a verdadeira transformação dentro de você, dentro da gente, para que a gente possa ser sábios, notáveis, sem precisar que a gente esteja o tempo todo reafirmando o quanto nós somos sábios, o quanto nós conhecemos. Não. Quem é sábio, ele é notável, porque ele caminha com o Senhor. Ele tem uma sabedoria que a maioria não tem. Amém?